Nós estamos no final de 2024 e a hora do desenvolvedor começar a falar e abrir a boca é agora. E isso deve acontecer por quê? Porque é um momento mais crítico e mais sério para que nós, como profissionais de tecnologia, façamos isso, porque estamos no meio de uma transição, né, um salto para uma outra era da tecnologia, onde a gente tem inteligência artificial, mas ao mesmo tempo também é porque o mercado vem mudando, as coisas vêm mudando, o mundo vem mudando e talvez seja tarde demais para algumas coisas. E isso não é para alarmar ninguém, mas eu acredito que é o momento certo de a gente começar a falar para poder melhorar o mundo e impedir com que catástrofes aconteçam, tá? E eu não estou falando isso com relação a gente perder emprego, perder profissão, não. É realmente evitar catástrofes no mundo, como uma série de coisas que podem ter efeitos na sociedade, coisas ruins, como guerras, por exemplo, como doenças psicológicas, por exemplo, e todo esse tipo de coisa. Eu acho que é agora, é a hora da gente se manifestar, é a hora da gente se unir e é a hora da gente começar a falar, né? E eu acho que isso é um grande problema dentro do mercado de software, né? De tecnologia em geral, acredito, que é basicamente o profissional estar focado ali somente no dia a dia dele e ficar discutindo qual tecnologia é melhor que qual, se é melhor usar Java ou, sei lá, Node.js, se é melhor usar Java ou Python, sabe, desse tipo, qual framework é melhor, devo usar React ou usar Angular, e ficar discutindo essas coisas que já deveriam ter sido superadas há muito tempo, que é uma discussão que já acontece no mercado há muito tempo e que tem sim que ser debatida e tal por pessoas técnicas, mas enfim, que não é o mais importante de tudo. E às vezes eu sinto que a gente está deixando as coisas importantes realmente passarem, né? E isso só traz catástrofe para a humanidade. Então é hora da gente começar a falar e, enfim, vamos superar essas discussões de tecnologias, de o que é melhor e tal, porque tem espaço para todo mundo nesse sentido. As tecnologias a gente tem que entender que são somente ferramentas, né? E que é hora de a gente se atentar em outras coisas que são o fim, né? E não o meio. As ferramentas, as tecnologias, elas são o meio para atingir alguns objetivos, para atingir certas evoluções e, enfim. Agora, o que está sendo feito com essas tecnologias? E é disso que eu quero falar com vocês. Abrir os olhos daqueles que não são da área de tecnologia e daqueles que são, para que eles comecem a se manifestar e falar. Nós, como profissionais, temos conhecimento técnico, certo? Temos esse conhecimento para discutir essas tecnologias. E por quê? Porque a gente sabe como isso funciona por trás. E o que eu quero dizer com isso é que quando você vê um produto de software, quando você vê um sistema, como, não sei, uma rede social, por exemplo, como o TikTok, quando você vê uma rede social como o Instagram, quando você vê um chat como o WhatsApp, quando você vê o YouTube, aqui onde você está assistindo esse vídeo, provavelmente, você sabe, como profissional de TI, como desenvolvedor de software, o como isso funciona por trás. Talvez você não saiba todos os meros detalhes técnicos esmiuçados, mas você sabe a base e você sabe qual que é a lógica que está acontecendo ali. Você sabe o que é um algoritmo. E a gente, como técnico, tende a pensar que a maioria das pessoas, todo mundo sabe o que é um algoritmo, por exemplo. E a grande verdade é que você está olhando só dentro da sua bolha, porque quando você é um desenvolvedor, você tende a andar com outros desenvolvedores, andar com outras pessoas técnicas, a conversar com essas pessoas, e você não percebe que isso é só uma bolha. E tu acha que todo mundo tem esses conhecimentos que tu tem, mas a grande verdade é que não tem, entendeu? Não tem, velho. Então,
se você olhar para fora um pouquinho e pensar na maioria do resto das pessoas que você conhece, ou até se você for atrás de conversar com outras pessoas fora da tua bolha, você vai ver que a grande maioria das pessoas não tem esse conhecimento e não sabe, por exemplo, o que é um algoritmo, né? Ai, o algoritmo do YouTube, o algoritmo do Instagram, o algoritmo do TikTok. A grande maioria das pessoas não sabem. Vai lá, talvez alguém de marketing tenha alguma noção. Às vezes nem essas pessoas que estão usando esse jargão sabem, né? Mas a grande maioria não sabe. Vai perguntar pro teu pai, perguntar pra tua mãe, pro teu avô, pra tua avó, pergunta para suas primas, pros seus primos que não tem nenhum conhecimento aprofundado de tecnologia. Vê se eles sabem o que é realmente o algoritmo. Pede para eles explicarem para vocês o que é. Entende? Então, assim, está se usando as redes sociais, está se usando os sistemas sem saber como eles funcionam de fato. E isso é muito perigoso. Então é isso que eu estou te dizendo, que é a hora do desenvolvedor começar a falar. E é hora das outras pessoas começarem a escutar, a procurar entender melhor, né? A hora de furar a bolha é agora. Tu tem que sair da tua bolha de desenvolvedor. Isso é independente se você está pensando só no bem da humanidade, mas até para você que quer ter sucesso na sua carreira, que você quer continuar tendo sua profissão bem, que tu quer ser um destaque, que tu quer ser um sucesso, ou que tu quer ganhar um cargo maior e ir subindo de cargo para um cargo executivo ou para um cargo de liderança técnica, ou até se você quer montar o teu próprio negócio, tu tem que começar a furar a bolha. Então, fura a bolha agora. Explica para essas pessoas, por exemplo, o que é um algoritmo. Por quê? Porque com inteligência artificial, com sistemas como estão hoje, as pessoas não estão se dando conta do impacto que isso tem na sociedade. E pode ser um impacto muito positivo, mas também sempre pode ter o lado do impacto que é muito negativo. Então, qual que é o nosso papel que entende de tecnologia? O nosso papel é educar as pessoas, o como isso funciona e o como elas podem usar isso para que isso seja benéfico e para que isso seja um benefício. Te dou um exemplo. O YouTube aqui, por exemplo, ele vai te entregar vídeos conforme os vídeos do teu interesse e os vídeos que você já está assistindo. Isso não sou eu que estou falando, né? O próprio ex-CEO do Google, que deu uma entrevista algumas semanas atrás para o The Diary of CEO, que é um canal gringo que eu acompanho de entrevistas, e ele estava falando justamente sobre isso, né? O como funcionam esses algoritmos e por que é importante isso ser explicado e por que é importante ter o pensamento crítico. Por quê? Olha como funciona. Ele vai funcionar justamente dessa maneira. Ele vai começar a te entregar vídeos conforme aquilo que tu está buscando. Então, suponha que você hoje começa a ver um vídeo sobre desenvolvimento de software. E você está assistindo aqui o meu canal que fala sobre isso. E aí depois você vai assistir outro vídeo do Lucas Montando, que também fala sobre a área de software. O algoritmo vai entender que você está procurando esse assunto, que tu gosta desse assunto, e ele vai começar a te indicar outros vídeos sobre o quê? Sobre desenvolvimento de software. E você vai encontrar canais novos sobre desenvolvimento de software. E você vai começar a assistir um monte de vídeos sobre desenvolvimento de software. E é disso que o YouTube vai começar a te entregar. Todo dia, toda semana. E tu só vai ter vídeo de desenvolvimento de software na tua timeline. E você se interessa, sei lá, por Bitcoin. Ele vai começar a te colocar um monte de vídeo de Bitcoin porque é o que você está consumindo. Você vai assistir um, aí você vai ver outro que fala sobre outra coisa do Bitcoin, aí tu vai ver também, aí depois tem um outro que vai ter uma análise técnica, um outro que vai falar sobre a história do Bitcoin e vai colocar lá, ou seja, você vai ser o tempo inteiro empurrado vídeos daquilo e você entra num ciclo onde você entra dentro dessa bolha e vê vídeos só sobre isso. E os vídeos que tu está assistindo, querendo ou não, eles têm um certo poder de te influenciar, certo? Agora, imagina uma pessoa
que está passando por depressão, por exemplo. Uma pessoa que está mal, que está passando por angústias, que não está bem da vida, e ela procura, sei lá, um vídeo triste ou um vídeo de alguém reclamando de uma situação, alguém que passou um problema que ela está passando e a pessoa está reclamando sobre aquilo, não tem a vida realmente ainda recuperada sobre isso ou sobre o trauma, e é um vídeo que joga ela para baixo. E aí o YouTube ou o TikTok entende que é desse tipo de conteúdo que a pessoa está interessada, quer assistir e começa a empurrar. E aí o que vai acontecer? Essa pessoa só vai ver vídeos de pessoas que estão para baixo e vídeos que colocam ela para baixo. Então, essa pessoa que já está mal, ela vai ser empurrada a vídeos que só são ruins, certo? E aí o que vai acontecer? Essa pessoa vai ficar cada vez pior, porque ela só está vendo conteúdo que empurra ela para baixo. Ela não está vendo um conteúdo que ajuda ela a sair dessa situação. Ela não está vendo um conteúdo positivo, um conteúdo motivador, um conteúdo que mostra para ela que tem outros caminhos, que tem outra solução. Ela só está vendo conteúdo que está jogando ela para baixo. E ela fica cada vez pior. Olha o quanto isso é perigoso. Então, o que eu tô te falando? Eu sou super a favor da liberdade, né? Que as pessoas têm que postar, que as pessoas têm que falar, que as pessoas têm que ver o conteúdo que é mais interessante para elas e o que elas querem. Eu não estou defendendo que esses conteúdos não deveriam existir, tá? O que eu estou defendendo aqui olha a importância de nós explicarmos o que é um algoritmo e como esse algoritmo do YouTube, do TikTok funciona e educar as pessoas para que elas entendam isso. Porque aí a pessoa entendendo isso é de livre e espontânea vontade dela procurar, ter a proatividade de procurar conteúdos que sejam bons para ela, que sejam positivos para ela, né? E ela tem essa responsabilidade, né, de estar buscando esse tipo de coisa, que é o certo, é o que deveria. Então, a pessoa que está com depressão, ela deveria assistir vídeos o quê? Vídeos positivos, né? Vídeos que ajudem ela, conteúdos que agreguem, não conteúdos que façam ela emburrecer ou conteúdos que coloquem ela para baixo. Entende o que eu quero dizer? Só que a pessoa que normal, uma pessoa comum, ela não sabe o algoritmo, ela não sabe como funciona o YouTube, ela não sabe como funciona o TikTok, e ela não para pensar nisso, e o que acontece? Ela não tendo essa informação e não sabendo disso, ela acaba se deteriorando pouco a pouco. Então, é por isso que é importante que nós, como desenvolvedores, comecemos a falar. Você que é desenvolvedor entende como a inteligência artificial funciona hoje? Tu tem que começar a falar e educar as pessoas que utilizam ela como ferramenta e falar, olha, a inteligência artificial funciona dessa maneira aqui, meu. Então, o mais importante é que você tenha pensamento crítico, porque nem tudo que a inteligência artificial te responder é verdade. Nem tudo é 100% verdadeiro. Talvez seja 50% verdadeiro e tenha 50% de informação que não é. Então, cheque a informação, né? Busque de outras fontes. Confirme essa informação. Vá ver bases científicas para ela, né? Ah, mas por que tu tem que ver bases científicas? Porque, querendo ou não, a base científica são coisas que estão sendo sempre testadas e testadas o tempo todo, e pessoas tentando refutar o tempo todo para saber e chegar o mais próximo da verdade, né? Então, não é porque a inteligência artificial te respondeu uma informação que aquela informação é 100% verídica. É tua responsabilidade como desenvolvedor explicar isso para as pessoas. E aí, quando as pessoas tiverem essa informação, é a responsabilidade delas terem esse pensamento crítico e checar a informação. Não é porque a inteligência artificial respondeu que aquilo é 100%, não é porque a outra pessoa compartilhou a mensagem que é 100%, não é porque eu tô aqui falando para vocês que é 100% verdade.
cheque a informação, vai buscar informação de outras fontes, tenha pensamento crítico e ensine pensamento crítico. Nós, como desenvolvedores, como programadores, sabemos o quanto é importante ter pensamento crítico para criar os nossos softwares, para resolver bugs, para resolver problemas, para criar soluções que os nossos clientes precisam, que os stakeholders precisam, certo? E por que a gente não espalha isso para os outros? Então, o que falta muito hoje é pensamento crítico. Então, a gente tem que ensinar as pessoas a checarem, a pensarem por si só, a levantar a bandeira e falar, olha, se você não tem 100% de certeza, se você não verificou, provavelmente é melhor tu não falar. Fica quietinho. Provavelmente é melhor tu não repassar a informação. Provavelmente é melhor você pesquisar mais, discutir, checar, falar com pessoas que entendem do assunto, né? E realmente tentar ali entender o que está acontecendo, refletir sobre aquilo. Você pode até refletir com outras pessoas, né? E falar, olha, eu vi isso, mas não tenho certeza, tal. O que que tu acha? O que que a gente pode pesquisar? Vamos ver junto aqui. Mas se você não tem 100% de certeza, não repassa a informação como se você tivesse certeza e que aquilo é 100% correto. Tenha pensamento crítico, né? Então eu sinto que isso é um dever dos desenvolvedores e que a hora é agora. A hora é agora por quê? Porque a gente está passando momentos de conflitos geopolíticos, a gente está passando momentos em que a depressão nas pessoas está aumentando, a gente está passando momentos que a IA, né, a inteligência artificial, está crescendo muito e as pessoas ainda estão aprendendo a usar como funciona e elas não entendem direito nem o que é inteligência artificial, nem os mais novos que estão pegando agora e nem os mais velhos, né, muito mais velhos. Então, a gente que está ali no caminho é o que mais entende sobre o assunto no momento. E especialmente quem está na área de tecnologia, especialmente quem trabalha ou quer trabalhar com desenvolvimento de software. Então isso é importante. Então a hora de tu falar, a hora de tu estourar a bolha é agora. E a hora de você se preocupar com coisas que realmente tem que se preocupar é agora. Porque só nós podemos fazer o mundo ser melhor, as pessoas serem melhores e ajudar uns aos outros, né? É hora da gente falar, da gente se manifestar. Então, é minha responsabilidade, eu sinto essa responsabilidade, esse peso sobre mim, e eu acho que a tua responsabilidade que está assistindo esse vídeo entender isso e também repassar isso. É a tua responsabilidade, de mais ninguém. Entende? Então, eu espero que tu tenha entendido a visão que eu quero passar aqui. Eu espero que você mude como pessoa no sentido de começar a olhar dessa maneira e contribuir para um mundo melhor dessa forma e estourar a bolha e repassar a informação e educar as pessoas com o conhecimento que tu tem, porque é muito importante isso. E, bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Nós nos vemos na próxima.